CBN Esportes Campinas. Apresentação: Rafael Pio. 11h05. Bom dia para você sintonizado aqui nos 99.1 e também no youtube.com/CBN Campinas. Começando o nosso CBN Esportes, edição desta quinta-feira, dia 2 de março de 2023. Vamos juntos até o meio-dia repercutindo Copa do Brasil, Libertadores da América, repercutindo também a preparação de Guarani e Ponte Preta para os jogos do final de semana e a boa notícia para o torcedor da Macaca, que agora vai, entre aspas, cumprir tabela, porque Antônio Lupe, Júlio Nascimento vão explicar essa questão dos pontos ganhos também. Não é bem assim, precisa continuar somando, pensando nas decisões da Série A2 do Campeonato Paulista. Aliás, Série A2 que teve rodada ontem, quarta-feira, aquela rodada em que a Ponte já havia atuado por conta da antecipação, já que a Macaca tinha a Copa do Brasil pela frente, agora todo mundo já com o mesmo número de jogos pela segunda divisão do Campeonato Paulista. Tudo isso e muito mais a partir de agora no CBN Esportes. E a gente começa com os principais destaques de hoje. Começando pelo Palmeiras, o destaque do Verdão, Leonardo Dai. O Palmeiras confirmou nesta quarta-feira o status da lesão do meia colombiano Eduardo Atuesta. O jogador se machucou no domingo após o jogo contra a Ferroviária, quando os reservas que não jogaram a partida do fim de semana foram ao gramado após o jogo para a realização de uma atividade física. Palmeiras se preparando para vir a Campinas para pegar o Bugre no próximo domingo. Destaque do Guarani. Bom dia, Antônio Lupe. Tudo bem, Pio? Bom dia. Um abraço a você e a todos que acompanham o CBN Esportes. O Guarani se prepara para tentar colocar fim a essa invencibilidade do Palmeiras, que já dura 12 jogos. Por isso, o técnico Moisés Moura aproveita muito a semana cheia de trabalho. E daqui a pouco o atacante Bruninho vai falar sobre a importância da vitória contra a Inter de Limeira e como tentar superar o Palmeiras jogando no brinco. Jogo que vale alguma coisa. Não vale tanto, mas vale alguma coisa. Agora, quem ainda tá buscando a classificação para a próxima fase é o Santos, o Peixe. O destaque com o Bruno Faria. Ângelo ainda não conseguiu treinar com os companheiros. O atacante sentiu dores musculares durante a partida contra o Ceilândia na quinta-feira da semana passada e após exames foi constatado um edema muscular no reto femoral da coxa esquerda. Ele iniciou o tratamento com a fisioterapia do clube, mas ainda não foi liberado para atividades no gramado. Você sabe qual é o reto femoral da coxa esquerda, Antônio Lupe? Reto femoral da coxa esquerda. Fica aqui, ó, próximo ao quadríceps. Quadríceps. Tá. E agora o destaque da Ponte Preta. Macaca garantiu primeira colocação, pelo menos na primeira fase da competição. Bom dia, Júlio Nascimento. Tudo bem, né, Pio? Bom dia pra você, pra todo mundo ligado no CBN Esportes. Grande notícia pro torcedor Ponte Pretana. Primeira colocação garantida com as derrotas de Novo Horizontino e Santista no meio de semana na Série A2. A Macaca agora se prepara para a segunda fase, cumpre tabela contra a Comercial e Noroeste, mas nada de comemorar muito, porque desde esse regulamento, apenas um dos líderes conseguiu confirmar acesso, que foi justamente a Portuguesa na última edição. Tem que levar muito a sério a Série A2 na próxima fase, na fase de mata-mata. E saiu o adversário da Ponte, Pio, na Copa do Brasil. A Macaca vai a Pelotas, provavelmente na quarta-feira, dia 8, em busca da classificação e mais R$2.100.000 aos cofres. Julião, e eu vou falar uma coisa pra você. Carlão de Freitas, todo dia que tem jogo da Série A2, ele chega na redação, ele abre a tabela e fala: se fosse hoje, a Ponte enfrentaria o 15. Se fosse hoje, a Ponte enfrentaria o Oeste. Se fosse hoje, a Ponte enfrentaria o Velo Clube. Ele está ansioso, viu, Júlio Nascimento? E olha, são muitas possibilidades, Pio, porque a diferença do Rio Claro, que é o quinto colocado, até o 12º, 13º ali, né? Acho que é o Linense, é uma diferença de 5 pontos, né? Então, pode ser qualquer time. E ontem eu vi o jogo do 15 de Piracicaba, o 15 venceu. Mas jogou muito mal, hein? Assustador. Nossa. Viu, Rafael Pio? Assustador.
Se você me permite, e se o programa Está permitido. destinar um pequenino tempo, Está destinado. eu gostaria de contar uma história Nossa, real que achei que aconteceu era rápido. comigo Ah. lá no estádio Bento Freitas, onde a Ponte vai jogar e enfrentar o Brasil de Pelotas na segunda fase da Copa do Brasil. Mas pode ser lá pro final do programa. Sim, pra gente segurar a audiência. Isso. Então, anote aí. A história de Antônio Lupe no Bento Freitas, em Pelotas. A gente vai fazendo essa chamada umas 4, 5 vezes. Isso. Aí quando for 11h58, mais ou menos, você conta. Beleza. Tá bom? E agora o destaque do São Paulo, tricolor paulista com Bruno Faria. O tempo será o principal aliado de Rogério Ceni nesta reta final de Campeonato Paulista. O comandante terá que lidar nos próximos dias com muitos jogadores entregues ao departamento médico, mas espera contar com uma grande parte já no mata-mata do estadual. Porém, para contar com os principais jogadores e a torcida nas quartas de final, o tricolor vai precisar vencer o Botafogo em Ribeirão Preto para garantir o primeiro lugar do Grupo B e poder decidir no Morumbi a ida à semifinal. E agora os destaques de Fábio Scheibe. Eu vou falar pra você, Fabião. Hoje, e aí falando aqui do bastidor, da produção do programa, Fábio Scheibe sempre me manda ali os tópicos das manchetes que ele vai trazer ao longo do programa, um pouquinho mais cedo e tal, pra gente já começar a conversar, já começar a discutir. Vou falar um negócio pra você, Fabião. As de hoje chamam a atenção todas, hein? Que coisa, hein? Bom dia, Fabião. Bom dia, Rafael Pio. Bom dia, ouvinte CBN. Temos de tudo, viu, Pio? Primeiro eu chego informando sobre possíveis mudanças no campo de jogo. Órgão que regula o futebol avalia mudanças para melhorar o tempo de bola rolando nas partidas. International Board vai discutir a implementação do cronômetro parado, sempre que a bola não estiver em jogo. Assim como acontece, por exemplo, no basquete. E assim acabar com os 90 minutos corridos. Além disso, nova regra de impedimento, que privilegia o atacante, também será analisada. E mais, Pio, lembrança inusitada. Torcedor pede e árbitro do jogo da Copa do Brasil o presenteia com cartões amarelo e vermelho utilizados na partida. Após o duelo Retrô e Avaí, ao invés de camisa dos jogadores, torcedor na arquibancada da Arena Pernambuco quis outra lembrança e ganhou da arbitragem os cartões do jogo. Em campo, o Retrô eliminou o time catarinense por 3-2, com 2 gols do experiente atacante Fernandinho, ex-Grêmio, Flamengo e São Paulo. E ainda, covardia no interior paulista, viu, Pio? Jogador do Novo Horizontino se irrita após expulsão e dá forte cabeçada em rosto de adversário, que desaba no chão. A agressão aconteceu no duelo entre Velo Clube e Novo Horizontino pela Série A2 do Paulista. Meia Bruno Costa já tem histórico de confusão em campo. Em 2021, atuando pela Chapecoense, ele foi afastado do clube após briga com socos e rasteiras no duelo contra o Internacional pelo Brasileirão. Lamentável, hein, Pio? Lamentável demais. Aliás, quem foi o jogador que recebeu a cabeçada? O Esquilo. O Esquilo. Douglas Esquilo. Tem informação da situação do Esquilo? Porque, rapaz, a cena ela é muito forte, Fábio Scheibe. O Velo Clube informou que o Esquilo vai passar, ontem à noite ainda ia passar por exames de raio-x, mas que estava tudo bem, aparentemente, até o final do jogo no vestiário do time. Mas ele ia passar por exames de raio-x e hoje ia ter um diagnóstico melhor, né? Nossa, que foi covardia demais o que aconteceu ontem no jogo Novo Horizontino e Velo Clube. Carlão de Freitas, que quinta-feira recheada de informações. Belo, como diria um amigo nosso, um belo programa recheado de notícias, Carlão de Freitas. Bom dia. Bom dia, Rafael Pio. Bom dia, ouvinte do CBN Esportes. Que quinta-feira, que manhã rica, né, em notícias. Algumas notícias pesadas, né, como essa agressão do jogador do Novo Horizontino ao Esquilo, que nós tivemos o prazer de acompanhar o Esquilo na estreia da Série A2, ele que marcou o gol sobre a Ponte Preta na vitória da Macaca, mas ele que abriu os trabalhos naquele sábado e passando por esta situação complicada. E o noticiário aí muito rico, Macaca sem se esforçar já se classificou, o Atlético Mineiro cumpriu seu dever na Copa Libertadores, o Guarani se preparando para enfrentar um velho conhecido Palmeiras, quem sabe aí atrapalhar um pouquinho essa trajetória do Palmeiras
com relação à primeira colocação do Campeonato Paulista. Uma quinta-feira muito rica, meu caro Rafael Pinho. Você sabe que eu me lembro, Carlão de Freitas, de um Guarani Palmeiras? Eu vou procurar o ano para trazer a Eu tenho informação um mais inesquecível. completa. Lembra que o Campeonato Brasileiro tinha jogos de quarta-feira às 3 da tarde, que era algo Lembro. muito incomum. Hoje é a coisa mais normal do Lembro, Eu mundo. estava na sala de aula, tendo aula com um professor palmeirense. O Palmeiras começa ganhando por 2-0 Isso! e depois o Bugrão vai lá e vira. 3-2. Exatamente. Foi a primeira vez que eu matei aula na minha vida. Isso, Palmeiras jogou de branco. Eu confesso que assim, eu sempre fui meio certinho na sala de aula, É. aquelas coisas, enfim. Eu estava na escola, professor de matemática Tomás, palmeirense, e ele dava, olha só, cara, que saudade que eu tenho desse tempo. Eu era ruim pra tirar nota, mas eu era gente boa. Os professores, acho que por isso que eu passei. Os professores me adoravam. Ele falava assim, Carlão, ele só me dava nota vermelha porque eu ia mal, mas no dia a dia era um barato. Ele falava assim, Carlão, vai lá ver quanto que tá o Verdão. Aí eu falava, o professor tá ganhando de 2-0. Ô, beleza, daqui a pouco, virou, hein? E eu me lembro disso, que eu matei a aula pra ir no brinco e Guarani saiu perdendo 2-0 no primeiro É. tempo. Terminou o primeiro tempo 2-0 Palmeiras. Acho que um dos Aí o gols Guarani do Guarani virou nesse dia, 3-2. não sei, mas um eu tenho certeza que fez foi Samuel, que jogou na Ponte depois, jogador que atuou aqui no Mojimirim e tal. Mas eu lembro, jogos à tarde. Eu fui acompanhar um à tarde neste Brasileirão, foi 2001, eu acho. Por aí. por aí. Guarani São Paulo. É. Acho que o Kaká fez um gol de bicicleta. O São Paulo venceu por 2-1. Mas também, quarta-feira à tarde, era bacana. Oh. Tempo de adolescente, né? Legal. A gente não tinha responsabilidade nenhuma. Um Palmeiras e Para Corinthians, nada. Palmeiras e Guarani, já que estamos aí nesse momento saudoso, o inesquecível 5-2, cara. Eu estava, o Guarani atropelou. O Palmeiras era o início daquela era Parmalat, em 92, e a fase semifinal eram 2 grupos de 4, né? Uhum. Era Guarani, Palmeiras, São Paulo e Mojimirim. E o Guarani com o Edu Lima, com o Edilson, Raldinei, era o atacante, foi pra cima, saiu perdendo até, Evair fez o gol do Guarani, mas o Guarani foi uma noite épica, Edilson arrebentou 5-2 para o Bugre. Ô, Antônio Lupe, você até que foi no caminho, você foi bem. O Amarildo Breni tá nos dizendo aqui, ó. Bom dia. Reto femoral da coxa esquerda é próximo da curva da entrada do quadríceps da mesma via. Boa. Entendeu? Eu não sou especialista, mas eu conheço muito bem essa região. Entendi. Ó, bom dia. Bom dia. É o Carlão Fernandes que tá mandando aqui, ó. Já. Rio Claro, seu nariz. Mas na brincadeira, ele tá dizendo: quinto lugar é o glorioso Velo Clube. E ele colocou aqui, ó. O programa é legal a beça. Olha aí. Gostei do Abessa. Eu adoro o termo o Rio Abessa Claro, também. o Rio Claro tá lá embaixo, cara. É o 11º com O 15. 11º, né? E quando jogou com a Ponte, tava invicto, tinha a melhor defesa, se não me engano. Um negócio assim. Eu falei Rio Claro em algum momento? Confesso que eu também não tô O prestando Velo atenção no Clube é o programa. 5º colocado com bom. 20 pontos e o Rio Claro o 11º com 15. Bom. Se terminasse hoje, como o Rafael Pio Eu tava fazendo uma informação disse, aqui. a Ponte Preta enfrentaria o Oeste. Oeste Que de no meu Estápolis. modo de entender seria um adversário adequado para a Ponte continuar. Até porque enfrentar o 15 seria uma barra pela rivalidade que tem. Quem que está? Primavera, que atrapalhou a vida da Ponte, empatou. Em certo momento também chegou a ficar na 8ª colocação. Mas nós só vamos realmente confirmar Daqui a ao término. 2 rodadas. Isso. É Vamos, isso aí. vamos Por enquanto aguardar, estamos falando, a marcha dos estamos acontecimentos. conjecturando. Apenas suposições, Mas Fábio só uma- Chaves. Chama, Ô, Pio, só um detalhe, né? O Carlão tá falando do Oeste aí. Nos últimos 4 jogos, o Oeste venceu o Juventus, venceu o Novo Horizontino, ontem goleou o Lemense, tá numa ascensão assim um pouco perigosa. Até acho que o Oeste vai subir na tabela, não deve ser o Oeste adversário da Ponte, não. E pelo que eu vi ontem, olha, o 15 de Piracicaba, apesar da rivalidade, gente do céu. Seria jogou bom pegar muito mal o contra 15. Provincial. Cara, se você quer saber, isso que o Júlio chama atenção, é bom ficar esperto. Eu levo muito em consideração essa coisa de torcida, de clima, de estádio. Então a Ponte enfrentaria o Oeste em Barueri. Né? Não tem tanta torcida assim, daria pra Ponte fazer da Arena Barueri o seu fortim. Agora, das equipes No Barão, da Série aí 2, já é pesado. mas o nível das equipes, tirando o Novo Horizontino, que mesmo não passando por um bom momento, mas é uma equipe qualificada, mas mesmo as equipes que estão ali na frente, a Portuguesa Santista achei ruim,
O 15 de Piracicaba achei ruim, o próprio Oeste também não gostei, eu não vi o Noroeste ainda que está na terceira colocação, mas o nível técnico da Série A2 é um nível baixíssimo, E baixíssimo. aí, Fábio Scheibe? Não, eu ia falar justamente isso. Chama atenção a queda da Portuguesa Santista, né? Que estava brigando com a Ponte pela liderança e estacionou nos 23 pontos, né? Ontem tomou de 4-0 do Noroeste em casa e o Noroeste está crescendo também. O Noroeste já atingiu a terceira colocação. É isso. 11h20. Algum dia a gente vai conseguir fazer uma abertura curta, o Antônio Luffy? Espero. Então tá bom. Trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, a produção de streaming é de Daniel França. Apresentação: Rafael Pio. A gente já volta. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Trânsito. 11h21, Thaís Azevedo chegando com informações sobre o trânsito. Bom dia, Thaís. Ótimo dia para você, Rafa. Bom dia para o Carlão. Bom, vamos começar falando ali da Avenida Orozimbo Maia, que tem lentidão pela pista da direita, sentido centro, desde ali da rua Dr. Diogo Prado até a altura da maternidade, por conta também de obras que acontecem ali naquele trecho. Pela pista da esquerda, motorista reduz a velocidade somente na saída da Avenida Brasil. No sentido oposto, sentido norte-sul, trânsito fluindo bem. A rua Jorge Miranda tem boa movimentação pelas duas pistas. Quem segue pela Avenida Senador Saraiva, aí sim perde bastante tempo pela pista da direita, desde a rua Barreto Leme até o viaduto Miguel Vicente Cury. Pela pista da esquerda, motorista segue tranquilo, as pistas seguem livres. Rafa. Obrigado, Thaís. Até amanhã. Até amanhã. Faça um consórcio Embracon e conquiste o carro dos seus sonhos, sem juros e nem entrada. São parcelas fixas que cabem no seu bolso. Embracon é sempre o melhor lance. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Final de semana de Copa do Brasil em Jaraguá do Sul. Primeira partida acontece no sábado. Aliás, as duas partidas acontecem no sábado e a grande decisão já no domingo. O Sada Cruzeiro vai defender mais uma vez o título, a equipe que é tricampeã da competição. No outro confronto, São José e Minas vão se enfrentar. O Minas, que também conquistou o título da Copa do Brasil por 2 oportunidades, vai buscar o tricampeonato, mas não de forma consecutiva. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa.
mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas. Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. CBN Esportes Campinas. 11h25, trazer aqui duas informações e até pra gente discutir. Uma delas, Ronaldo Giovanelli confirmou agora pela madrugada, Carlão de Freitas, em um post no Twitter dele, que será candidato à presidência do Corinthians. Ele é conselheiro, foi até 2015, 2016, aí parou, voltou em 2021... por uma das chapas de situação e vai concorrer ao pleito. Ídolos dão certo como presidentes, Carlão? Não, depende, né? Como treinador, eu acho pior, né? Como presidente, de repente, mas vamos ver aqui se a gente consegue. O Roberto Dinamite não foi tão bem no Vasco, né? Pegou uma herança do Eurico, complicada, difícil. Quem mais que a gente tem aqui no Brasil, assim, de cabeça? Recentemente é o Roberto Dinamite. O Ronaldo é um ídolo no Corinthians, sem dúvida alguma, um cara que tem mais de 600 jogos com a camisa do Corinthians, é cria do terrão. Vamos ver, é um nome, é novo no mercado, né? Sim. Então a gente deseja aí que ele tenha sorte, que ele possa ter a capacidade, em caso de se tornar o presidente e tocar o Corinthians de uma maneira muito digna. E o André Sanches... Ele que é muito amigo do Neto, né? O Neto muito. Também tem esse sonho de ser presidente do Corinthians. Muito. E o André Sanches pode voltar como candidato à vice-presidência também. Agora, aliás, nos últimos dias o André tem aparecido no Corinthians quase todo dia. O Sanches. Nunca saiu da vida do Corinthians, né, Pio? Nunca saiu. Ele é muito forte no Corinthians, né? Ele tem uma legião ali que ele é uma pessoa muito influente dentro do Parque São Jorge. Eu nunca acreditei nesse negócio do Andrés. Estou saindo. O dia a dia do Corinthians, ele faz parte. Eu acho muito difícil ele abandonar o Corinthians, mesmo sem ter cargo. Sim. O Fábio Chaib, só pra gente discutir aqui rapidamente, o que a International Board vai discutir é a possibilidade de usar o famoso cronômetro que vai parando no futebol, como é feito, por exemplo, no futebol americano, na NBA e outras modalidades mais? Exatamente isso, Pio. É para ter mais bola rolando em jogo, né? Por exemplo, cada vez que tiver uma falta, ou um lateral, ou comemoração de gol, quando o gol acontece, depois os jogadores ficam comemorando, o juiz iria parar a partida e assim não ter acréscimos longos, como foi visto, por exemplo, na Copa do Mundo. E seria o fim dos 90 minutos corridos, né? Seria o fim do 2 tempos de 45. Ainda estuda a possibilidade veicula-se a possibilidade de ser 3 tempos de 30, ainda não tá nada certo. Meu Jesus do céu. Júlio Nascimento. Nada a ver isso, hein, Julião? Pelo amor. Pio, assim, a ideia, se for algo parecido com o futebol americano, que existem casos e casos de quando o cronômetro para ou não, né, no futebol americano, nos últimos 2 minutos, o cronômetro só para se você sair do campo ou se a bola cai no chão. Se você faz uma recepção, por exemplo, dentro de campo, continua valendo. Eu acho que isso tem que ser bem definido. Claro, vai tornar a regra um pouco mais complexa? Sim, mas se for uma atualização para acabar com a cera, para acabar com toda aqueles movimentos dos jogadores que irritam e tentam ganhar vantagem nos minutos finais, eu acho válido. Mas acho que a principal ideia que a International Board tem que discutir, que foi uma ideia do Arsène Wenger lá em 2017, depois do gol do Giroud, numa decisão pelo Chelsea, que o Giroud ele tá só um pé na frente do defensor, que é de você inverter a lógica do impedimento, né? Ao invés de uma parte do corpo do atacante estar à frente do atacante é impedimento, uma parte do corpo do atacante na mesma linha do zagueiro vale o lance, porque eu acho que a ideia é assim, né, Pio? Privilegiar sempre o ataque, né? A ideia do futebol é essa, né? São os gols. Acho que essa discussão do impedimento, ela precisa ser feita de uma forma muito, muito pensada.
Mas, por exemplo, a questão dos 3 tempos, o Lupio, cara, eu acho que perde o que é o futebol. O futebol a gente tá acostumado a vida inteira, a 2 de 45 com acréscimo e tudo mais. Eu também não sou muito a favor dessa situação, não. Acho que vai perder um pouco, né, da essência do futebol. Eu concordo com o Júlio, tem outras regras que precisam ser reavaliadas antes dessa questão da paralisação. É claro que o futebol ele fica chato, né? Mas aí teria que ter uma mudança, não de regra, mas de cabeça dos atletas, né? Parar, eu sei que é difícil, mas parar de fazer cera, valorizar aí o tempo de bola rolando, sabe? Eu acho que é mais uma questão de consciência dos jogadores que fazem o espetáculo do que uma mudança de regra. Mas eu acredito que se tiver outras mudanças, essa do impedimento, porque a gente vê impedimento aqui, traça a linha, o cara tá com um fio de ombro na frente, sabe? Eu acho que isso é muito ruim. Mas 3 tempos de 30... não, isso aí... A gente vai começar a fazer os jogos às 8 horas da manhã e terminar às 6 da tarde. Você é louco. Repórter CBN, a gente já volta. Repórter CBN. Quinta-feira, 2 de março de 2023. O governo discute com a Petrobras o fim da paridade de preços com o exterior. A estatal avalia reduzir de 100% para 15% o impacto do preço do petróleo e do dólar nos combustíveis. Esse é o ponto central de uma série de mudanças que a gestão Lula pretende colocar em prática para conter o impacto dos reajustes nas bombas. A informação é do jornal O Globo. Os advogados que representam Daniel Alves, no caso em que o jogador é acusado de estupro por uma mulher numa boate na Espanha, vão pedir um exame psicológico da vítima. A intenção da defesa do brasileiro é tentar provar uma possível distorção narrativa da mulher que faz a acusação. As informações foram divulgadas pelo jornal El Periódico. Segundo a publicação, o advogado Cristóbal Martel trava uma verdadeira batalha jurídica para que o teste seja feito. Um policial militar matou um adolescente de 17 anos que estava rendido durante uma abordagem no Espírito Santo. O PM fez disparos a queima-roupa. A ação foi flagrada por câmeras de segurança. As imagens confrontam a versão da polícia e mostram que o militar alterou a cena do crime. Ele arrastou o corpo do menor. Os PMs que participaram da ação foram presos. A Câmara do Município Gaúcho de Caxias do Sul fez uma sessão para votar a admissibilidade de 3 pedidos de cassação contra o vereador Sandro Fantinel. Ele manifestou posições preconceituosas em relação às mais de 200 pessoas resgatadas de condições semelhantes à escravidão de vinícolas do município de Bento Gonçalves na semana passada. O vereador ainda responsabilizou as vítimas pelo problema. Os trabalhadores tinham saído, em sua maioria, da Bahia e alegam que sofreram violência. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Rafael Pio. 11h33, mensagem do Léo aqui do centro. Gostei do termo. Hoje, muitos termos estão sendo usados aqui. Sim. No nosso WhatsApp. Midiáticos garotadas do esporte CBN. Eu gostei do garotadas. Gostei também, gostei muito. Fiquei pensando. O regulamento da Série A1 do Paulistão está tão estranho que, hipoteticamente, Carlão de Freitas, os 4 times de um grupo perdem todos os jogos. Ficam todos com 0 pontos. E 2 se classificam por critérios de desempate. Vai ficar esdrúxulo assim lá no tacho do capeta. Tá? Mas aí eles são rebaixados, né? Por exemplo, vamos pegar aqui o São Bento. Não, pelos critérios de desempate, aí 2 se classificam e 2 são rebaixados. Mas eu acho que se eles tiverem pontuação de rebaixados, eu acho que mesmo classificado no grupo... Não, mas isso não, mas aí os outros 2 caem.
Porque, ó, ele tá dizendo aqui, imagina assim, quatro times do grupo. Os 4 perdem todos. Sim, não, todo mundo com 0. Todo mundo com 0. 0 e menos, tá. Aí pelos critérios de desempate, 2 se classificam. Sim. E 2 são rebaixados. Mas eu acho que os dois, se eu não me engano, não se classifica, eu acho. Que se tiver classifica. Será? Não tem como. Porque. Não sei não, hein? Porque senão seriam 4 rebaixados. Então, porque 4 rebaixados, 2 rebaixados seriam, né? Vamos supor. 2 são rebaixados. Pelos critérios de desempate, 2 vão ficar lá embaixo. Mas eu acho que a equipe com pontuação de rebaixado, eu acho que não se classifica. Classifica, senão não tem como eles. Não, eu acho que pega alguma coisa de outro grupo. Eu tô falando, eu tô no achismo. Eu não posso. Me parece que não se classifica, porque já teve, já aconteceu uma possibilidade dessa, tal, foi discutido, eu acho que não se classifica. Por exemplo, o São Bento. São Bento é o segundo colocado do grupo C, com 10 pontos. Vamos supor que ele tem. Mas não tem jeito do segundo colocado do grupo ser rebaixado. Não tem como. Pontuação de rebaixado? Não tem como. Não, pontuação de rebaixado tem. Na classificação geral. Não, o Carlão tá dizendo mas em critério de desempate. Mas pontuação de rebaixado. Ele tem sim, na classificação geral tem. Como? Não, na classificação. Mas não tem como. Não tem como. O segundo colocado de um grupo, ele vai ter que fazer gol, alguma coisa, ele vai ter que desempatar nos critérios de desempate. Sim, então, o segundo colocado do grupo não tem como ele Não, então, mas rebaixado. aí a gente não tá falando de critério de desempate, a gente tá falando de pontuação. Ah, não, aí tudo bem. Mas aí o Carlão. Mas eu acho que se classifica, porque não tem como. Precisam sair 2 de cada grupo. Será? Não tem como pegar de outro Já teve grupo. uma discussão meio maluca dessa. Isso é tudo culpa do regulamento também, né? Total. Porque se não fosse o regulamento, nós não estaríamos discutindo aqui essa situação. Mas realmente, é um negócio maluco, cara. Eu acho que a federação deveria formular uma outra situação de disputa, porque realmente é muito confuso, é muito maluco. E já faz tempo já, acho que é o quarto, quinto campeonato nestes mods aí. Eu acho muito chato. Bom dia, CBN Guilherme aqui de Campinas. O Palmeiras adora entregar a tapioca para o Guarani. Me lembro do Paulistão de 96, o ataque dos 100 gols, levando 1-0 do Guarani. Gol de Silvio, atacante, ex-Bragantino. Estava nesse jogo, Rafael Pio. Você sabe quando eu era pequenininho assim, Rafael Pio? Você frequentava... Porque os melhores jogos, eles eram no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A Ponte sempre disputava divisões inferiores. E no Guarani, não. No Guarani você recebia o Palmeiras, o São Paulo, o Flamengo, o Botafogo. Então eu, como pequerrucho, assim, eu gostava eu frequentava muito, assim, os corredores, os meandros do estádio Brinco de Ouro. E eu estive nesse dia aí, Palmeiras. Foi a primeira partida do Djalminha desde que ele saiu do Guarani. Contra o Guarani pelo Palmeiras. Domingo tem Guarani e Palmeiras no Brinco, Antônio. Domingo tem Guarani e Palmeiras no Brinco de Ouro da Princesa, a última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. É bom sempre a gente lembrar que o Guarani não tem mais a possibilidade de classificação dentro do seu grupo e também risco zero de rebaixamento, até por conta da vitória, a goleada em cima da Inter de Limeira lá na cidade de Sorocaba por 5-0. É claro que a semana, como o Carlão disse hoje, né, mais cedo, uma semana mais tranquila, o que não se tinha no Guarani há algum tempo nesse ano de 2023. Mas é claro que o Guarani tem alguns objetivos, né? Chegar aí à pontuação máxima, até para quem sabe sobrar ali uma vaguinha em Copa do Brasil para 2024 e até mesmo já ganhar moral para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O Bruninho, atacante, que tem tido sim alguns bons desempenhos com a camisa do Guarani, falou a respeito da importância dessa vitória contra a Inter de Limeira e de que forma acabar com a invencibilidade do Palmeiras na temporada. Sim, claro, é muito importante voltar a vencer, né? A gente vinha de 2 resultados bem desgastantes assim para nós, um jogo muito complicado, onde a gente acabou perdendo em casa de 5 gols, depois perdeu por Lanterna do Paulistão. Foi bom a gente voltar a vencer bem, com propriedade, né, um placar elástico. Isso dá mais confiança para a nossa última partida e poder correr do ano. Eu acho que a partida com o Palmeiras é uma partida de muita visibilidade, eu diria. Um grande clube, uma grande camisa. Acho que vai ser um confronto interessante. O Palmeiras ainda não perdeu. Quem sabe ele não possa vir aqui no Brinco e se surpreender um pouco com a gente. Eu acho que a gente está preparado para isso e para ir para cima do Palmeiras e buscar a vitória, sim. Esse é o Bruninho, atacante do Guarani. O Bugre já entra nessa reta final de preparação. Hoje é quinta-feira, treina sexta,
sábado e depois regime de concentração. Acredito em poucas mudanças, né, em relação ao time do Guarani, que entrou em campo contra a Inter de Limeira no último final de semana. Então o Moisés Moura aí tem alguns atletas à disposição para, acho que até mesmo repetir o mesmo time que entrou em campo lá em Sorocaba no duelo contra a equipe do Palmeiras. Domingo, atenção para o horário, hein? Domingo, 4 horas da tarde, o horário comum do futebol, né? A federação, ela só teve a possibilidade de antecipar o jogo do Corinthians e Santo André, que já não vale mais nada, mas todos os outros jogos têm aí essa possibilidade de alguma situação dentro da tabela. O Palmeiras tem a possibilidade de ficar na primeira colocação geral e também do seu grupo, até porque ele e o São Bernardo estão aí cabeça a cabeça na tabela de classificação geral e também dentro do grupo. Então, promete ser um bom jogo de bola, Guarani e Palmeiras, domingo, 4 horas da tarde, no Brinco. E já Rafael. Muito obrigado, viu, Antônio? E para Carlão de Freitas já comentar os dois, vamos com informações do Palmeiras, o Verdão, com o Leonardo Dai. O Palmeiras confirmou nesta quarta-feira o status da lesão do meia colombiano Eduardo Atuesta. O jogador se machucou no domingo após o jogo contra a Ferroviária, quando os reservas que não jogaram a partida do fim de semana foram ao gramado após o jogo para a realização de uma atividade física. O Palmeiras, depois da realização de exames na terça-feira, informou que Atuesta teve constatada uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e será submetido a uma cirurgia nos próximos dias. Não há previsão para tempo de recuperação, mas vale lembrar que no ano passado Jailson sofreu uma lesão parecida e não voltou mais no ano de 2022. Jailson se machucou em uma etapa do ano mais avançada do que essa em que estamos, então é possível que a Atuesta ainda volte a jogar em 2023, mas fato é que ele será desfalque por um bom tempo na equipe do técnico Abel Ferreira, que dessa forma passa a ter apenas 4 opções para o setor dos volantes. Ele tem como titulares Gabriel Menino e Zé Rafael, e no banco, nesse momento, Jailson e Fabinho, enquanto o Palmeiras não consegue contratar um outro volante, que é a principal busca do clube no mercado desde a saída de Danilo. Dessa forma, abrem-se 2 janelas para o técnico Abel Ferreira. Uma é improvisar, o zagueiro Luan é um dos jogadores que podem fazer essa função de volante, e a outra é recorrer, como sempre, à base. Nesta quarta-feira, por exemplo, Pedro Lima, campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro, treinou com os profissionais. O jogador, que chegou à base do Palmeiras como um meia ofensivo e agora tem jogado mais como um volante, disse que pode jogar em todas as funções do meio de campo, algo que sempre é muito apreciado por Abel Ferreira. Eu posso fazer as 3 funções ali no meio de campo. Eu cheguei como 10 aqui no Sub-3, já fiz zagueiro, já fiz primeiro volante, segundo volante, então essa versatilidade ela ajuda, né? Pude aprender em várias posições ali que eu já fiz, e isso é bom para agregar no futebol, no meu futebol futuro. Aqui o ambiente ele já é muito leve, um ambiente bom, e tendo esses jogadores que ano passado a gente pôde ser campeão também do Brasil, da Copa do Brasil, como Hendrick, Garcia, Fabinho, Naves, Vanderlei, John, então a gente consegue ser um pouco melhor acolhido aqui também com eles, e o clima aqui é muito bom. O Palmeiras tem a semana livre de compromissos e volta a jogar apenas no domingo, quando enfrenta o Guarani às 4 horas da tarde no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Se vencer o jogo, o Palmeiras confirma o primeiro lugar de sua chave e também da classificação geral, independentemente do resultado do jogo do São Bernardo, que é o segundo colocado, e enfrenta o Água Santa em casa também às 4 horas da tarde de domingo. Independente, Carlão, do que buscam Guarani e Palmeiras, vai ser um jogão, isso não tem dúvida. Vai ser um jogão. O Palmeiras dispensa qualquer apresentação, mas principalmente pelo momento do Guarani. O Guarani vai entrar em campo leve. E é um jogo que todo atleta gosta de atuar. Você enfrentar uma grande equipe, você mostrar o seu valor para uma grande equipe, essa coisa de tirar a invencibilidade do Palmeiras, de atrapalhar a vida do Palmeiras. O Palmeiras hoje é o time a ser batido. Então todo mundo vai entrar com aquela coisa, né? Eu vou dar a vida para enfrentar o Palmeiras. Então a promessa de um grande jogo. Acredito num Guarani até aberto para enfrentar o Palmeiras. Um Guarani que deve manter boa parte da equipe que fez bonito, que goleou a Inter de Limeira. Então indícios aí de uma grande partida para um duelo histórico, né? Que já foi final de Campeonato Brasileiro, semifinal de Brasileiro, semifinal de Paulista. Então aí a gente espera que o Guarani realmente faça um bom jogo e que nenhum palmeirense nos escute, que atrapalhe a vida do Verdão. Tem 2 que eu tenho certeza que estão vindo. Ah, é?
Ô Pio, Por que você riu? Porque eu olhei pro Fábio Jaime. Ah, tá. Mas por que pra mim, pô? Sei lá. É pra ver se o Belo tá Feliz bordado. com o Galo de Itu, tô Eu feliz sei. com o Galo de Itu. O Júlio mandou aqui algumas questões envolvendo o regulamento do Campeonato Paulista. Eu acho que essa Só questão pra gente aí... voltar nesse assunto. É Aliás, isso. ó, rapidamente aqui, um abraço pro Conrado, que também entrou nessa discussão aqui com a gente. E aí você, com a sua memória maravilhosa, lembrou de algo importante. Eu só não lembro se foi 15 ou 16. Eu acho que foi a primeira versão. A primeira versão eram 5... 15, né? 15. Que eram 5 em cada grupo, que teve aquela eram 6 rebaixados. Teve um rolo aí. Então, nesse ano, se tivesse um time na segunda colocação com pontuação de rebaixado, entraria o melhor terceiro colocado do outro grupo. Então, foi só no primeiro ano onde a federação teve que fazer ali uma engenharia. Até para deixar o número de times que eles queriam acertar. Exatamente. Série A1, Série A2. Eram 20 clubes e passou para 16? Era isso, ô Júlio? Você me ajuda aí? Exatamente. Eram 20 Exato. clubes, né, antes, e aí eles diminuíram para 16, então necessariamente 5 ou 6 rebaixados. 5, né? 6 rebaixados. Foram 6 os rebaixados, né? Nossa, eu não lembro disso. É isso aí mesmo. Eu lembro porque o Botafogo, na época eu cobri o Botafogo de Ribeirão Preto, teve um jogo contra a Ferroviária, que eu tava até inclusive recém-operado do apêndice, e o Botafogo não vencia ninguém praticamente. E venceu a Ferroviária 6 lá rebaixados, 1-0 e não 20 caiu. menos 6, 14. 14 mais 2... 16, vai 16, é isso aí. Chegamos. Vezes 4, 12, mas... Chegamos a um denominador comum. Olha, chegamos a um denominador comum com relação à pontuação de rebaixado ou não. E chegamos a um denominador comum como que a Federação Paulista conseguiu integrar 16 equipes na Série 1 do Campeonato Paulista para o entendimento de Rafael Ângelo Pio. Em 2016, caíram Rio Claro, Capivariano, Oeste, 15 de Piracicaba, Mogi e Água Santa. Aê! Boa! Aliás, nada como ter uma internet boa, porque a minha não tá indo aqui. Só pra gente ir pro intervalo e já falar Boa, Júlio. E já falar da ponte na sequência, Julião. Boa, Júlio Nascimento. Eu não entendi duas coisas. Vai. Primeira, a conta que vocês fizeram, mas eu acho que eu não entendi porque eu tava tentando prestar atenção e entender qual a relevância do Antônio Lupe dizer que ele estava operado da apendicite quando ele cobria aquele jogo. Porque eu fiquei sentado. E aí? Porque tava doendo. Aí eu lembro. Foi marcante pra ele, foi marcante. Foi marcante, que eu tava sentado assim, aí foi um golaço do Serginho. Depois vocês buscam lá, Campeonato Paulista, Ferroviária 0, Botafogo 1, Serginho fez o gol. E eu tava sentado assim, ele falou, nossa, ele vai chutar, vai acertar eu aqui no fundo. Pô, acertou a gaveta. O ano da Pio. apendicite. Oi! Eu tenho uma pergunta pro Lupe. Faça. O Lupe acompanhou o noticiário do Palmeiras aí, né? Lamentamos a contusão do Atuesta. Mas será que o Atuesta vai pedir um atuestado médico? Nossa Senhora! Nossa. Põe. Os resultados do Enem estão disponíveis na página do participante. Vamos nos unir e reconstruir o país. ProUni, aí vou eu. Eu posso ter bolsa de estudos do curso que eu quero. Inscrições de 28 de fevereiro a 3 de março. Fies, aí vou eu. Apoio para financiar o meu curso. É Justiça Social. Inscrições de 7 a 10 de março. Vá até acessounico.mec.gov.br e conheça as suas possibilidades. Ensino superior, aí vamos nós. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas. Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Você já pensou em doar parte do seu imposto de renda devido e contribuir com instituições sociais de sua região ou até mesmo de sua cidade? É simples. Ao fazer a declaração, pessoas físicas podem doar até 3% e jurídicas até 1% do imposto devido ao Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente e ao Fundo Municipal da Pessoa Idosa. E o melhor, não custa nada. Declare amor a quem mais precisa e seja um leão solidário. Uma iniciativa CBN Campinas.
Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Grande Derivaldo Souza tá lá em frente ao Brinco de Ouro, hein? Mandou um vídeo aqui pra gente. Manda um abraço pra galera que trabalha comigo, Azilton e Florencio. Grande Azilton, Florencio, Derivaldo Souza. Rapaziada trabalhando lá em frente ao Brinco de Ouro, palco do jogo do próximo domingo entre Guarani e Palmeiras. Júlio Nascimento, Macaquinha já sabe qual será o próximo adversário na Copa do Brasil. Primeiro lugar na primeira fase da Série A2. Só notícias boas pra Macaca, hein, Julião? Ih, voltou. Agora sim. A Ponte já sabe o adversário na Copa do Brasil. E no mesmo dia ficou sabendo que é líder geral da primeira fase da Série A2. Só boas notícias pelos lados do Moisés Lucarelli, Júlio Nascimento. Vamos lá, Pio, falando sobre a Ponte, né, confirmou aí a classificação na primeira colocação, né, na Série A2, agora aguardando o seu adversário, como nós já passamos sobre esse tema, né, existe ainda uma expectativa de saber quem será o oitavo colocado na Série A2, mas a Ponte confirma com 2 rodadas de antecedência essa primeira posição pelos tropeços da Santista e também da equipe do Novo Horizontino. Próximo compromisso contra o Comercial, inclusive com uma importância para a Ponte para zerar os pendurados, né? A Ponte ainda com alguns jogadores pendurados, o Arthur conseguiu essa missão no último jogo contra o Lemense, mesmo no banco de reservas foi lá e tomou o cartão. Se algum jogador titular tomar o cartão contra o Comercial, aí não joga contra o Noroeste e volta zerado para a fase do mata-mata. Os cartões são zerados depois das quartas de final, mas se algum titular ou reserva tomar o cartão no jogo contra o Noroeste, não joga a partida de ida das quartas de final. Então, por isso que existe um cuidado muito grande da Ponte Preta em relação a esses últimos jogos. E na Copa do Brasil, Pio, depois de garantir aí 2.650.000.000, a Ponte agora tem a missão de buscar a classificação contra a equipe do Brasil de Pelotas. A Ponte joga no Bento de Freitas, sem a vantagem do empate. Se o jogo terminar empatado, vai para os pênaltis. E aí, se avançar, mais R$2.100.000. É uma premiação muito importante para a Macaca. Tudo isso vai acumulando, vai ajudando nas contas do clube. E a Ponte deve ter aí o jogo no dia 8, sendo confirmado no Rio Grande do Sul. Existe um pedido da Ponte à Federação Paulista e à CBF para que essa partida contra o Brasil seja já na próxima semana. Dia 7 ou dia 8, né? Inclusive na nota que a Ponte soltou, ela já coloca no dia 8, mas na previsão da CBF tem a possibilidade de ser no dia 14 ou 15. A Ponte prefere que esse jogo seja na próxima semana, Pio, porque é uma viagem longa e a Ponte já está com a primeira colocação garantida na Série A2. Aí dá para colocar um time reserva no jogo contra o Comercial, depois dar um descanso na partida contra o Noroeste. Aí pro mata-mata da Série A2, força máxima, e a Ponte não vai precisar lidar com a Copa do Brasil ao mesmo tempo que lidaria com o mata-mata da Série A2, viu, Pio? E aí em termos de agenda, né, Carlão, é muito melhor, porque a Ponte precisa olhar isso agora. Sim, São dois campeonatos igualmente importantes. Sim. Recentemente a gente teve aquela discussão, lembra, Série A e Sul-Americana, que gerou muitos problemas lá no Moisés Lucarelli. Mas não é o caso, dessa vez os dois campeonatos são importantes. Ela precisa trabalhar as duas competições. É claro que a Copa do Brasil ela é muito rentável, muito importante para a Ponte, mas a Série A2, eu acho que ela é prioridade, ela precisa sair desse campeonato o mais rápido possível, ela não poderia sequer estar disputando a Série A2, eu acho um prejuízo enorme para a vida financeira da Ponte, mas ela está inserida, então ela precisa tratar com carinho essa competição. E importante a diretoria saber da importância da Série A2, então por isso trabalhar o remanejamento de datas e tal. E esse jogo com o Brasil sendo lá em Pelotas mais antecipado, em meio a esta situação confortável que a Ponte vive hoje dentro da Série A2, seria muito importante, sim, senhor. Ô, Julião, você lembra de cabeça questão de cota de Série A1 e Série A2? Acho que tá com problema, acho, no retorno aqui, viu, Pio? Acho que ele tá
Tá com delay no retorno lá. Ah, mas a diferença é gritante. De Série A1 de Paulista para 2, pra Série A2 é muito grande. É muito grande. Se não me engano, a Série A1 ela tinha os clubes mais antigos, né, com mais anos ininterruptos na Série A1. Que a primeira vez que cai, tem aquela história, da primeira vez que cai, continua recebendo, mas então, isso é de Série A pra Série B, não é? Não, também acabou. A1 e a 2 o Grêmio, acabou por também. exemplo, quando caiu da Série A pra Série B, ele recebeu a mesma cota que os outros times. Eu acho que isso aí não existe. Isso não existe mais. Isso não tem. Mas é gritante. Se não me engano, as cotas esse ano do Campeonato Paulista da Série A1 em torno de 6 a 7 milhões. E na Série A2 não é isso. A Série A2 é muito menor. Bom, tá chegando uma mensagem aqui, mas a gente vai, enfim, vai checar essa história. O Emerson Santana mandou aqui, Red Bull fora da Copa do Brasil, o Bragantino, né? Não, ele empatou, né? Empatou com o Bahia de Feira. Empatou com o Bahia de Feira, tá classificado, foi 1-1 o jogo. Tá classificado. E quem mandou aqui foi o Amarildo Breni. Só lembrando que a sensação do Paulistão São Bernardo foi eliminado ontem pelo Náutico na Copa do Brasil. O jogo foi em São Bernardo. O Náutico venceu por 1-0, Carlão. É um Náutico tradicional, né? Mas a gente estranha porque o momento do São Bernardo é sensacional, muito bom, maravilhoso. Mas prevaleceu aí a força da camisa. Mas não deixa, independente da tradição, não deixa de ser um resultado surpreendente. E aí, por falar... Puxando a sardinha aqui, Pio, o Ituano classificou também ontem, viu? Empatou com o Princesa dos Solimões lá no Amazonas, jogando muito mal, inclusive. A Princesa dos Solimões teve mais chance, mas o Ituano classificou também. Mais um paulista classificado à próxima fase. Brasil de Pelotas. Agora já é um adversário mais parelho, né, Carlão? Sim, mesmo sendo Série D de Campeonato Brasileiro, o Brasil tem a sua tradição, acostumado a grandes embates, hora ou outra tá ali atrapalhando a vida do Internacional, atrapalhando a vida do Grêmio, já disputou Série B, em outro momento disputou Série A de Brasileiro, então é uma equipe mais forte e a Ponte vai ter dificuldades. Acredito sim no potencial da Macaca, na qualidade, mas o Brasil de Pelotas é uma equipe que pode fazer frente, ainda mais jogando em casa, né? O jogo é lá? Lá. O jogo é lá, né, Júlio? Lá. Exatamente, Pelotas. Jogo em Pelotas, mas sem a vantagem do empate, justamente porque é a segunda fase agora. Dá tempo? Deu só Dá, aconteceu, claro. Ou a gente tá apertado? Não, dá tempo. Jogaram Ponte Preta e Brasil de Pelotas, eu até peguei o ano aqui. Ah, a história do Lucas. Isso, é uma história rápida. É verdade, Antônio. Nossa. Isso. Ih, rapaz, eu fechei a aba aqui. Mas foi no dia... Foi no dia 27 de agosto de 2019. Estádio Bento Freitas, Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte perdeu por 1-0. E nesse jogo, o Grêmio... Você não estava operado, não, né? Não, esse jogo não. O Grêmio enfrentava o Palmeiras pelas quartas de final da Libertadores, se não me engano. E o que acontece? A gente ficava ali e tal, teve o jogo, aí teve o pós-jogo, né? A gente ouviu o técnico e eu fiquei lá. Fiquei lá e tal. E o que acontece? As luzes foram se apagando. E eu só vendo a luz da cabine onde eu tava acesa. Peguei e falei, vou embora, acabou a transmissão, tá em uma outra emissora, subi, peguei as coisas, na hora de ir embora, fechado. O estádio? O estádio estava fechado com apenas uma torre iluminada. Meu Deus. E infelizmente o Brasil teve uma tragédia com alguns jogadores, com um ônibus, um acidente. E o apelido do Brasil é o Chavante, que é o índio, né? Isso. E na entrada do estádio tem uma estátua de um índio em tamanho real. Só que eu não sabia disso. Tava tudo apagado, eu com a minha malinha lá, de repente eu viro assim, eu dou de frente com o índio, à noite. Mas do jeito que eu virei, eu já voltei pra trás, já sentei na arquibancada onde tava o único refletor aceso e fiquei sentado 40 minutos. 40 minutos sentado na arquibancada, porque eu não tinha forças pra gritar. Só que de repente saiu um operador da TV. Tem alguém aí? Aí eu falei, eu? Aí ele falou, abre aqui. Eu falei, eu tô preso. Aí começou a gritar e saiu um cara, um gaúcho. Mas o Grêmio tá jogando agora. Vocês estão aí enrolando. Aí abriu o estádio. Nossa, eu vazei um frio. Nossa. Foi em agosto isso aí. Eu fiquei preso quase uma hora no Bento Freitas. Você tem pavor de índio até hoje por conta disso. Não, até não tenho, mas assim, o momento não foi ideal pra eu achar uma estátua de um índio, né? Não foi legal. Naquele momento, assim. Até a tarde, Antônio Lupe.
Valeu, Fabião, Júlio Nascimento. Valeu. Valeu, Pedro. Valeu, Carlão. Às Fechando 4 o tem programa Arena em grande CBN estilo, com Eliel né? Almeida. Histórias de Antônio Lúcio. Histórias de Valeu, Antônio valeu, Lúcio, sempre até já. maravilhosas. Valeu, gente. CBN Esportes Campinas.